Uhum. me avisar se o streaming já está entrando, por favor. Se tiver alguém da Súria que está aí online, por gentileza, me avisar se o streaming já está entrando, por favor. Eu já consegui fechar aqui. Agora ele está me mostrando que está live aqui no YouTube. Então, já tá entrando. Maravilha. Então, vamos dar boa noite. O pessoal já está a posto, a gente já está com 13 participantes online antes do horário. São os meus amigos mineiros aí, boa noite a todos vocês. Está aguardando mais um pouquinho para a gente começar no horário. Estamos verificando o streaming aqui, está certinho com a live. E aí, Bruno, como foi seu dia hoje? Meu dia foi ótimo, graças a Deus, tudo bem. Que bom. Tava dando aula pelo Zoom também, então... Agora a gente tem que aproveitar outras modalidades, né? É isso aí. E até de atendimento também, né? Fazer algum teleatendimento. Você já fez algum? Eu não fiz nenhum, estava falando com o meu sogro agora há pouco, que é médico, e ele fez o seu primeiro. Ele, com 64 anos, fez o seu primeira teleatendimento na vida dele. Teleconsulta. Minha mãe fez uma Teleconsulta, ontem. Deu verdade. super certo com o fisiatra dela. Foi super legal. Não é com o Muito Patrick, bacana. não. É o Patrick, é ele O mesmo. Patrick, qualquer jeito dá certo. Ele é ótimo, ele é Ele é excelente. muito competente. Você Eu que só... vem para Bauru aqui, né? Já Ele me deu conhece. aula, o Patrick, ele deu aula no curso que eu fiz com o Conte. Eles trabalham Que juntos, o legal. professor Paulo Conte, né, de Você TPM. sabe onde mora o Paulo Conte? Não. Aqui, ó. Ah, mentira. Na frente da minha casa. Dá Verdade. para ver a janela dele daqui de casa. Que legal. Eu já fui aí já, então. Então você É, já viu a minha casa, é, porque a minha casa é mais antiga que a dele. Então, se você vem na legal, casa dele, você legal, que viu a minha bacana. aqui. Saudade daí de Bauru. O mundo vai ficando pequenininho, né? Quando a gente Verdade. frequenta as mesmas rodas, acaba Você sabe que eu fui percebendo que feito aí em acontece. Bauru, né? Não, verdade? Você é Meu made in pai, Bauru? eu mesmo em Bauru. Meu pai, eu nasci em Maringá, mas meu pai, ele morava em Bauru, no Centrinho. E Que legal. aí ele trabalhava, ele fazia residência e também tinha um consultório na casa dele, que era numa vila aí em Bauru, não lembro o nome. E minha mãe trabalhava no laboratório. E aí, terminando a residência dele, minha mãe engravidou e eles vieram para Maringá, mas ela veio grávida daí de Bauru. Que legal, que bacana. Então, made in Bauru. Que ótimo. A gente vamos aguardar. Nós faltam 3 minutos e como eu sou bem Uhum, pontual, vamos aguardar, né? Porque o pessoal se claro, programou aí para... sem dúvida. Eu estou organizando aqui as perguntas, tem bastante pergunta, Tem tem bastante bastante pergunta. coisa. Graças a Deus, né? O pessoal está E para bem. quem o pessoal está interessado. E para quem ficou na dúvida com relação às perguntas, Aham, mesmo aquelas que a gente não conseguir responder hoje, depois eu vou fazer um post no blog, que é o www.cristofoli.com/biosegurança, daí depois vocês uhum, compartilham também pela Súria e pela Dental Press, né? aham, sim, Que daí a sim. gente vai responder a todas as perguntas. Não para de chegar pergunta, está todo mundo muito interessado, né? E eu acho que isso Uhum, é muito bom. A gente é, fica realmente bem contente de que sem dúvida. isso é importante também. Sem dúvida. É isso aí. A gente tem que agora se preparar Tem que se para preparar para enfrentar essa voltar. luta. E depois para a volta também, né? Em algum momento, se Deus quiser, a Uhum. gente vai voltar, né? Pois é. Então, a gente vai ter que voltar a atender em Algumas algum cidades momento. já voltaram, né? Eu, particularmente, acho prematuro. Acho que a gente podia esperar um pouquinho nesse Uhum. tempo que ainda voltou, né? Ainda está na Aí em quarentena da Bauru, aí em França. Bauru, aí em Bauru fechou quando? Você lembra quando que fechou? Se Não teve algum lembro quando decreto? fechou. É. Aqui Não, em tá Maringá, fechado. aqui em Tá Maringá fechado. foi a primeira cidade a decretar o lockdown, o fechamento, né? De É. clínicas, como dia 20 de fevereiro foi, numa sexta-feira, quinta, sexta-feira. Então Entendi. tá quase aí completando o mês, né? O problema todo é que realmente é necessário essa. Aqui a Luciana Lourenço está me falando que
Bauru fechou dia 20 de março. Obrigada, Luciana. Ah, fechou junto, então, com Fechou Maringá. junto. E que o decreto Legal. vence dia 22 de abril. Obrigada pela informação. A Uhum, gente não consegue ter uhum. todas elas de cabeça. É tanta informação, tanta É. coisa. Mas obrigada, Luciana, por ter Ela postou aqui no chat? postou para nós, para os palestrantes. Ah, Você deve agora acabei estar de. Ah, tá não, vendo aí. agora acabei de ver, agora chegou. Tem uma Beleza. pergunta aqui, enquanto a gente não começa, Uhum. é a Luciana mesmo que está perguntando aqui, que no ambiente de uma clínica universitária, onde se atende um paciente por período, no máximo 2, se os alunos poderiam usar o jaleco cirúrgico que eles já têm, e depois lavar e esterilizar, se isso substituiria o jaleco descartável. Olha, Luciana, eu acho que, no meu entendimento, você não deve utilizar o mesmo jaleco para 2 atendimentos. Então, mesmo que o aluno não consiga utilizar um jaleco descartável, ele deve ser substituído para cada atendimento, né? Então, essa que é a minha resposta. A gente vai falar bastante sobre EPI, mas enquanto a gente não começa, deu tempo de responder essa pergunta, né? Acho que a gente Tá ótimo. pode aproveitar, mas mesmo essa pergunta eu vou voltar. Todas as perguntas que vierem, Uhum, como eu falei, elas vão ficar respondidas, né? Mesmo uhum. aquelas que não têm resposta. Isso realmente, infelizmente, vai acontecer, nem tudo vai ter Uhum, resposta, né? uhum, Então, são exatamente 8 horas, Bruno, então acho que a gente uhum. pode começar. Maravilha. Bom, eu tinha pensado, Liliana, da gente. Bom, pessoal, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Espero que esse papo com essa expert, com essa craque, nos ajude a nos sentir um pouco menos ansiosos e mais seguros, para que a gente possa nos proteger a nossa equipe e os nossos pacientes, né? É, Alguns trabalhos saíram mostrando que o dentista é talvez a profissão mais exposta ao coronavírus, então a gente realmente precisa levar isso tudo muito a sério, né? Liliana, eu acho que a gente poderia começar, a gente tem várias perguntas que a gente vai tentar responder ao longo da live, mas eu queria que a gente começasse antes, pensando assim, na volta mesmo do consultório. E muitas vezes tudo começa com a secretária reagendando os pacientes, né? Eu recebi agora na tarde de hoje, um comunicado de uma clínica, de um colega, que mandou para todos os pacientes. E ela, por exemplo, recomendava algumas coisas aos pacientes, né? Por exemplo, para procurar ir sem acompanhantes às consultas, né? Também perguntava qual que era a urgência de cada caso, tentando reagendar os pacientes mais urgentes. Falava um pouquinho sobre o acolhimento humano, mas pedia para que as pessoas se mantivessem distantes, né? E aí ele fazia também uma pequena anamnese, perguntando sobre se a pessoa tinha tido febre nos últimos 14 dias, perguntando um pouco sobre sintomas de tosse, por exemplo. Então, vamos começar falando sobre essa abordagem nesse agendamento da consulta. O que você acha que é interessante, o que não deve ser feito? Por Então, favor. vamos lá. Primeira coisa que eu queria fazer, queria apresentar para o pessoal Verdade, quem está organizando, né, o verdade, evento, perdão. não tem problema. Esse é um evento conjunto da Dental Súria com a Dental Press e com a Cristófoli, né? Então, estou aqui com o doutor Bruno Furquim, que é colega de vocês, é cirurgião dentista, e eu sou Liliana Donatelli, eu sou consultora em biossegurança Cristófoli, eu sou bióloga, não sou dentista, mas eu, por exemplo, fui feita dentro de um consultório. Eu tenho pai e mãe dentista, meu pai Ah, já que é legal. falecido, e eu Uhum. fiz prótese odontológica. Eu trabalhei com meu pai durante 3 anos no consultório odontológico, então eu Que vi legal. muitas dessas mudanças Uhum. acontecendo na odontologia. E depois Uhum. eu vendi durante algum tempo autoclave, trabalhei como representante aqui em Uhum. Bauru, nos cursos, né? Uhum. Uhum. E depois eu fui convidada pelo ATER, porque como eu sou bióloga, Uhum. para incrementar essa parte de biossegurança. Isso já vai fazer quase 20 anos já que a gente está com esse projeto de biossegurança, daí fui me especializar, eu fiz mestrado em saúde pública na medicina e Uhum. venho estudando desde então, Uhum. frequentando cursos nos Estados Unidos, inclusive eu estou fazendo uma certificação internacional específica para controle de infecção em odontologia, Uhum. e a gente não para de estudar, porque essa é a vida de quem quer dar aula, né? Uhum. Você não pode parar Uhum. de estudar. A minha proposta, Bruna, é um pouquinho diferente. Eu vou começar
com um documento que o Grupo Geração Biossegurança elaborou, voltado para as urgências odontológicas, porque acho que tem muita gente que ainda está só atendendo nas urgências. Então, eu vou falar rapidamente dos tópicos desse documento, Tá bom. tá? E daí a gente vai entrar na volta, só para Tá ter um bom. referencial do que é urgência, porque acho que tem bastante gente que ainda está nesse ponto. Verdade. Né? Em primeiro lugar, eu queria reconhecer e agradecer a colaboração de todo o Grupo Geração Biossegurança, que são profissionais que colaboram comigo no grupo, que é um grupo que é coordenado por mim, e ele tem o apoio da Cristófoli, mas as outras pessoas do grupo não tem nada a ver com a Cristófoli, são pessoas que colaboram voluntariamente porque amam e acreditam na biossegurança e odontologia. Então, eu vou nomeá-las aqui, né, porque eu acho que é importante a gente reconhecer essas pessoas. Né? Então, sem dúvida. Ana Clara Tipple, a Andréa Luz Varg Witzel, a Andréa Gonçalves, de Araraquara, a Camila Pinelli, a Camila Esteves, tem que ir na ordem alfabética aqui para eu não me perder, que eu estou sem cola hoje. A Camila Esteves, o Eduardo Gonçalves, que é aqui de Bauru. Né? Eu preciso pegar cola, gente, porque o grupo é grande, a gente acaba se perdendo aqui. Deixa eu pegar minha cola. O Eduardo, o Juliano Milanese, que é de Araçatuba. Deixa eu ver se eu não estou... O José Geraldo Conrado, a Mônica Romero, a Maria Cláudia Vieira Guimarães, o Fábio, que eu saí da ordem alfabética de Souza, que é da Federal de Pernambuco. Não estou indo na ordem aqui, acabei me perdendo. Gente. Deixa eu só reconhecer na ordem, que senão depois eu vou me atrapalhar aqui no meu grupo. São 25 pessoas. A Luziane Borges, que também eu saí da ordem aqui. Vou só pegar o pessoal na ordem aqui, senão fica ruim. Depois esquece de alguém, fica feia a beça, né? Então, deixa eu pegar o pessoal na ordem alfabética. Não é porque eu esqueci dos 6, não. É só para não esquecer de ninguém na ordem, fica ruim. Essa semana nós tivemos a perda de um dos nossos membros, o Dr. Rafael Nóbrega Stipe. Foi uma tristeza muito grande para todos nós. Eu li o depoimento que você escreveu no site da Cristófoli, muito bonito, foi homenagem. Realmente muito triste. E as pessoas andaram perguntando se foi de Covid, o resultado dele testou negativo, então a gente imagina que não tenha sido, embora ele tenha falecido de uma pneumonia aguda, muito forte, mas o resultado voltou negativo. Mas independente do que ele morreu, o que é importante é que ele não está mais entre nós e fica realmente a tristeza e a lembrança, né? Que uma pessoa muito querida, super competente, e que a gente tem um eterno agradecimento pela sua competência e pelo seu cuidado. O que faltou na ordem eu ainda não achei. É claro que a lei de Murphy, né, a gente vai procurar, sempre não acha. Fora da ordem, a gente tem passou a Ângela Ali Cecílio, que é muito querida, ela está em Piracicaba hoje, é uma pessoa muito competente e faz parte da história aí da biossegurança aí no Brasil, na biossegurança e odontologia. Vamos lá, vou colocar o pessoal na ordem aqui, deixa eu ver se Ana Clara está certinho, Fábio, a Fernanda Vanderbroek Gueder, que é do Ministério da Saúde, na ordem aqui, o Mauro Teixeira, que passou da ordem, o Rui Damelheim, o Samir Najar, a Soraya Marangoni, a Vanessa Belíssimo Rodrigues e a Sheila Correia. Né? Então, estão todos reconhecidos aí, desculpem aí pela atrapalhada na ordem alfabética. O que eu acho que é importante a gente lembrar desse documento, esse documento está disponível no blog de Biossegurança, depois quem quiser acessar, e depois todo mundo que tiver alguma outra dúvida, às vezes que não está exatamente relacionada com isso, fica à vontade para mandar um e-mail para mim,
é liliana@cristofoli.com ou lilianadonatelli com 2 L's e I, @gmail.com, né? Então, eu vou começar pelo documento, como eu falei para vocês, e a primeira coisa para as urgências é entender que o paciente não vai ter o seu consultório como acesso. Então, a gente precisa informar isso. É claro que nessa altura do campeonato todo mundo sabe que você não está atendendo, mas é importante que você se comunique com esse seu paciente de uma maneira efetiva e até telefone para ele, é uma oportunidade de algum paciente que estava marcado, que você sabe que está na hora dele voltar, dá um telefonema para ele, né? Então, quer dizer, a gente não vai ficar, vocês não vão ficar sem atender para sempre. Então, é importante que esse paciente possa se comunicar com você de uma maneira efetiva. Então, ter disponível o telefone, o WhatsApp, ou direcionar o telefone da clínica direto para a sua casa, para o seu celular. Ter isso... Isso é importante, porque muita gente deu férias para secretárias, né, Liliana? Muita gente deu férias, ou suspendeu o contrato de trabalho, e às vezes o cliente não tem um telefone de celular da secretária, só tem um fixo. Exato. É importante, então, né? É importante que a pessoa possa fazer essa comunicação, porque às vezes ela pode ter uma urgência, ela pode precisar realmente de um atendimento de emergência, né? Na verdade, de urgência que a gente chama. Aprendi quando a gente estava escrevendo o documento, né? Que na maior parte das vezes o que a gente tem em odontologia não é uma emergência, é uma urgência. Não é uma questão de vida ou morte. Às vezes até pode ser, mas normalmente a gente trata de urgências, né? No consultório odontológico, não de emergência. Enfim, a primeira coisa é a triagem de urgência, o que você estava falando, né, Bruno? Para identificar se isso é realmente uma urgência ou não. Então, por exemplo, fazer essa triagem antes é importante, porque só vai para o consultório, para quem está atendendo só urgência, aquele que é realmente urgente. E por que atender urgência? Para tirar as urgências do cenário do hospital, para não sobrecarregar e também não fazer com que a pessoa que está só com... Não é que é só, né? É bem ruim, está com uma dor de dente. Mas é que a pessoa está com uma dor de dente, ela não ser exposta ao coronavírus, que é uma situação que ninguém quer. Né? Então, seria preservar o hospital das urgências e preservar a pessoa do contato com o hospital, que é um lugar onde a gente imagina que vai ter bastante gente contaminada. Né? Por isso que é importante continuar atendendo as urgências. Então, vou fazer uma triagem para verificar se isso pode ser resolvido pelo telefone, porque às vezes a pessoa faz uma consulta com você, você prescreve alguma coisa que pode ser um paliativo, claro que em algum momento você vai ter que atender, mas às vezes é um paliativo só para esperar um pouquinho para esse atendimento ser postergado, né? E, claro, se for necessário, a pessoa vai vir. Então, qual que vai ser o critério de atendimento imediato? Basicamente, é dor. Vocês vão ter um melhor critério do que eu, mas a gente colocou no documento e a gente se baseou em critérios da ADA, que definiram, que é a American Dental Association, que definiu, e também existem outras associações definindo isso, não é só a ADA, né? Mas vocês vão poder identificar, inclusive identificar no seu paciente o que às vezes poderá ser uma urgência, às vezes para um é e para outro não é. Então, às vezes pode ser um pouco até subjetivo isso, né? Dependendo do estado do paciente, né? Mas basicamente a dor severa, ou se tiver, como a gente estava conversando hoje à tarde, né, Bruno, a fratura de alguma peça protética ou algum aparelho, alguma coisa que esteja machucando, lesionando o tecido mole, né? Então, isso é um critério. Às vezes, você pode ter um paliativo, às vezes, quando no caso de aparelho ortodôntico, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma cerinha, né, que você mesmo, os próprios ortodontistas fornecem, né, e isso pode ser um paliativo, mas nem sempre resolve, né? E, claro, quando tem uma periodontite, uma dor aguda, abscesso, essas coisas, você precisa ter um atendimento imediato. Mas Liliana, a sua posição, a sua opinião, a sua posição é que mesmo naquelas cidades onde não há mais decreto proibindo o atendimento, é que mesmo nesses... o que é a situação da minha cidade, por exemplo, liberaram o atendimento de clínicas, inclusive ontem eu atendi, porque eu tinha alguns pacientes que estavam precisando de manutenção, tinham peças quebradas e tal.
mesmo nessa situação onde não tem mais um decreto proibitivo, você acha que não seria o momento de voltar ainda, né? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você está preparado para atender alguém que é É. suspeito por coronavírus? Então, eu acho que a pergunta Uhum. principal é essa, né? Tá. Então, Uhum. eu entendo assim, Uhum. que Uhum. independente do decreto de poder Sim, voltar ou não atender, eu perfeito. acho que isso é uma pergunta que não sou eu que estou fazendo para você, é você com você Sim, mesmo, sim, né? perfeito, Para você perfeito. saber não só Uhum. se você está apto para Uhum. atender, Uhum. claro, a gente não tem todas as respostas, mas se você se sente seguro para atender, Perfeito. não Uhum. só para você não Uhum. ter a questão da biossegurança para o paciente, mas para você mesmo, né? Então, eu acho que Uhum. esse é um assunto que cabe ao dentista avaliar isso no seu consultório, se ele está realmente preparado para atender Perfeito. nessa situação. Porque no começo tinha aquela dúvida, né? O paciente veio de fora, não tem mais isso. A gente tem uma Sim, transmissão sim, sim. sustentada em Sim. praticamente o Brasil inteiro, né? Então, Uhum. eu acho que essa que é uma pergunta que cada um deve se fazer e avaliar se Tá. vai atender ou não, se pode ou não pode atender, mesmo Uhum. na situação de urgência. Então, se você não se Perfeito. sente preparado para atender uma urgência, Aham. encaminha para alguém. Ou se Tá. você é um dentista que está dentro Grupo de risco? de um grupo de risco, eu Uhum. acho que também é importante fazer essa avaliação e, eventualmente, indicar para um colega que está numa situação. E isso não é vergonha nenhuma, eu acho que Sim. é uma inteligência o Uhum. reconhecimento da impossibilidade de atender, quer seja por um motivo ou pelo outro, né? Porque Perfeito. você vai estar preservando o teu consultório, os seus pacientes e a sua saúde, né? E eu Tá acho que bom. isso. Então, a gente pode agora retomar a questão desse flow do paciente dentro Sim, da vamos clínica? lá, vamos Então, voltar tá. lá. O Deixa eu paciente. só, Ah, eu não acabei o documento aqui. perdão, Vamos perdão, lá, perdão. Manda né? bala, manda bala. São Tá, 5 tópicos, tá? A gente vai para tá, o 4, que é justamente a preparação da sala de espera. tá Então, a bom. gente tem Vamos. que entender que é um outro momento, né? Então, Isso, se é urgência ou não é urgência, essa sala de espera ela tem que estar diferente daquela sala de espera usual. Então, isso. tirar tudo aquilo que foi enfeite, planta e coisas que são super úteis, mas que nesse momento elas têm que sair, como a Tá. máquina de café, às vezes a pessoa tem aquele garrafão com água e o copinho para a pessoa se servir. Isso tudo tem que sair da sala de espera, Uhum, porque isso tem que pensar que são possibilidades de transmissão cruzada, né? Então, uhum, uhum. vai dificultar toda essa limpeza, Revista, manda recolhe, embora. revista, brinquedo, né? Estou imaginando Uhum. você cortando ortodontia, deve ter brinquedo, gibi, né? Essas coisinhas que as crianças Máquina de curtem, café, máquina de café. planta. Claro, tudo isso vai depender da realidade de cada um. Então, pensa Uhum. que isso tudo vai ter que sair. Pode ser que no futuro a gente saia dessa situação que a gente está hoje, mas Ah, hoje a gente precisa tirar tudo isso. tá. Não só da sala de espera, como também da área clínica que a gente vai falar já já. E Além, a secretária do paciente, 2 metros. sim, e a secretária, quem vai estar fazendo a recepção, paramentada, com máscara, né? E hoje, quando a gente escreveu aqui, a gente colocou só disponibilizar máscara para a equipe de Uhum, atendimento, mas hoje eu acrescentaria, se você não tiver essa uhum, uhum. possibilidade de distanciamento, até porque você tem aerosol, colocar um escudo e óculos de proteção, se você puder, né? Tem lugares que você tem um atendimento que já tem um vidro, Uhum. né? E tem uma separação mais física e que o ar é diferente, né? Inclusive, eu vi que tem algumas empresas aqui em Maringá, por exemplo, empresas que vendem, que fazem painéis luminosos, que estão fazendo isso tipo um guichezinho de lotérica, de casa de Isso câmbio, para você comprar e adaptar numa mesa. olha que Então, loucura, né? A gente está é, mudando o jeito até da gente pensar, pois né? é. Não só na odontologia, mas na casa da gente, né? Sim, Então, a gente sim. está... Uhum. Tem uma pergunta aqui que a Luciane Souza fez, que é quando que eu acho que vocês vão poder voltar a atender? A gente não tem essa resposta pronta, né? Mas a gente tem que analisar não só, como eu estava falando para o doutor Bruno, Luciane, se você já está
pronto para atender, se a tua cidade está com essa possibilidade, mas também ficar atento à mídia, ao que está sendo postado, porque vocês têm que entender o seguinte, o que a gente tem de caso hoje é a ponta do iceberg. A gente não está testando como a Coreia. Então, os casos que a gente tem aí, eu não, acho que é até perigoso eu dizer uma porcentagem, porque eu não sei, não tenho bola de cristal, mas é um número muito aquém da realidade de casos que a gente, de fato, tem no Brasil. Isso vale para cidades também. Então, às vezes, a pessoa tem que dizer, não, mas eu tenho poucos casos na minha cidade. Será? Né? E lembrando que os casos que estão computados são os casos graves, normalmente os casos que estão no hospital, ou os que já foram a óbito. Então, todos aqueles 80% que é assintomático e que está transmitindo, né, não está sendo computado. Né? Voltando aí à sala de espera, disponibilizar aquilo que a gente chamou da etiqueta respiratória, né, o material para etiqueta respiratória, né, que é álcool gel, lenço de papel, lixeira com pedal, e máscaras para os pacientes que eventualmente ou estiverem com sintomas respiratórios ou que eventualmente queiram utilizar máscara. Que hoje eu não estou saindo praticamente de casa, mas eventualmente você precisa ir num determinado lugar e voltar, porque eu cuido de uma pessoa que não mora na minha casa, né? Então, às vezes eu vou levar comida para essa pessoa, vou toda mascarada, né? Parece que vai sair para bola aqui. Mas aí a gente sai na rua e vê que tem mais pessoas andando de máscara. Isso era uma coisa que eu, particularmente, era contra, porque achava que a máscara, isso é um dado científico, a máscara não protege a pessoa, mas é aquela coisa de uma máscara protege o outro e diminui um pouco. Então, a gente não está falando aqui em usar máscara para uma segurança total de você se contaminar, mas de você diminuir a contaminação para o outro e diminuir a contaminação para você. Então, quando a gente usa máscara, na verdade, a gente está protegendo mais o outro do que a nós mesmos. A máscara cirúrgica comum, a máscara de pano para a população. Máscara de pano para profissional da saúde, não, né? Sim. Mas a máscara de pano para a população, população, ela é útil, desde que a pessoa use corretamente, sim, lave todas as vezes que utilizar, não fique no queixo ou debaixo do nariz, como eu canso de ver o pessoal vindo entregar coisa aqui em casa com a máscara embaixo do nariz, ou pendurada, né? Como a gente já viu na televisão, o pessoal usando máscara pendurada na orelha, que isso é inadequado, ou tirando pela frente. Então, isso é inadequado. Então, aí eu acho que é pior usar do que não usar, porque aí a pessoa coloca a mão na contaminação, depois põe a mão no rosto, que é onde as pessoas... A sala de espera, Liliana, ela tem que ser limpa, desinfectada a cada paciente, a sala de espera? Então, a gente não tem uma resposta perfeita para isso. O que a gente recomenda, né? Que nesse momento, que estão atendendo as urgências, você espaçar esses atendimentos. Então, você, não, hoje eu vou atender emergência, vou concentrar tudo, vou atender todo mundo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. De preferência, um de cada vez na sala de espera. Um paciente não encontra outro. Um paciente não encontra outro. Nos Estados Unidos, eles, inclusive, sugerem da pessoa esperar dentro do carro. E você manda uma mensagem de texto. Legal, boa ideia. Nem sempre é possível. No Brasil, o cara pode ser roubado, né? Leva o carro embora. Pois é, tem essas coisas. Né? Então, cada pessoa vai ter que ver as estratégias que tem disponíveis e ver o que é o melhor para fazer dentro da sua realidade. Né? Desinfecção dos pés, né? Isso é uma coisa também bastante polêmica. Ainda na sala de espera, né, o Bruno, você me perguntou isso de tarde. Eu não acredito que a desinfecção do pé da pessoa entrando no consultório ela seja muito efetiva, né? Assim, em casa eu acho que é legal. Você tem um sapato para a rua e um sapato para dentro de casa, né? Eu acho que é para você evitar essa circulação aí da contaminação entrando dentro de casa. Mas no consultório, eu não vejo isso com muito bom resultado. Também não acredito no uso de propé, porque a pessoa pode tropeçar, né? Então, acho complicado. E desinfetar o sapato da pessoa, como a gente conversou, né, Bruno? É complicado, porque às vezes a pessoa tem Como é que você vai desinfetar um tênis de pano? Não dá. Como é que a pessoa vai vir, às vezes, de sandália? É complicado isso, né? Ou com um sapato muito chique.
ou com um sapato muito simples, mas de tecido ou de couro, o que você vai passar no sapato da pessoa? Complicado. Então seria melhor desinfetar o piso, né? A cada atendimento, Sim, é, principalmente da sala clínica. caprichar, né, na Uhum, desinfecção do ambiente, que é o que também está uhum, sendo recomendado para dentro de casa, né? Mas tá. uma ideia muito legal que você me passou hoje, Uhum, e que uhum, a doutora Denise, que é uma querida amiga que também me questionou isso, falou da possibilidade de utilizar sacolas plásticas para guardar o que o pessoal está trazendo, né? Então, às vezes a uhum, pessoa vem com a bolsa, aí depois uhum, põe a bolsa e o celular em cima do sofá ou uhum, da mesa, a bolsa que estava na rua, que a pessoa pôs no chão do carro, né? Então, uhum, esses pertences, vamos chamar assim, que a pessoa uhum, traz, uhum. colocar dentro de uma sacola plástica que fica o tempo todo com a pessoa Aham, e a pessoa leva embora. tá certo. Uhum. Então, e aí a pessoa explica para a pessoa que não é para a pessoa mexer, que a hora que a pessoa colocou dentro, igual coisas a gente vai em loja mais simples assim, o supermercado, eles Sim, dão, sim, ou às vezes no quiosque mesmo, né? Eles dão um nó na sua sim, sacola, é. lacra a sua sacola. Então, você entrou aqui, Uhum. então por medida de segurança as pessoas estão entendendo isso, É né? claro, até algumas clínicas que o pessoal vem de moto com capacete, o capacete também, né? Coloca Capacete nos, super, né? né? Colocar dentro da sacola. Então, esses Uhum. pertences, eu acho super legal essa ideia, né? Beleza, bacana. Pode ser que nem todas as clínicas tenham essa possibilidade, mas então Uhum, deixar um lugar que daí a uhum. pessoa deixa ali, e daí depois a pessoa Recolhe. recolhe, desinfeta e tal. Uhum. Então, Tá ótimo. são estratégias que você pode desenvolver. Com Perfeito. relação aos EPIs, né, Uhum, é importante a utilização e a gente vai dar essa recomendação. Lembrando só de uma coisa ainda da sala de espera que você comentou, uhum, é, uhum. uma pessoa de cada vez na sala de espera, e se não houver essa possibilidade, lembrar daquele espaçamento de 2 metros. 2 metros. E é Né? interessante essa sugestão no agendamento pedir, se for possível, para vir sem acompanhante, né, Liliana? Perfeito. Às vezes não dá, porque às vezes é uma criança, a É, pessoa não vai sim, vir sim, sozinha, sim, ok. claro. E mais uma vez, acho que nesse screening que a pessoa faz antes do atendimento, tem umas perguntas, depois eu vou fazer Uhum, uma uhum, postagem sobre isso, mas uhum. basicamente fazer uma identificação para ver se a pessoa não está com sintomas. Eu esqueci, Junto, a gente discutiu isso, né, do termômetro. então, até isso foi uma pergunta que o pessoal me fez, eu acho uma pergunta super legal, né? Não sei se alguém já comprou aquele termômetro de testa, né? Parece um revolvinho assim. Eu comprei aqui em casa, achei ele super legal, ele é muito rápido, você não precisa encostar na pessoa, então você faz a ferição da temperatura, e existe aí talvez uma questão ética, né? Talvez um pouco complicada aí com relação a isso, se a recepcionista poderá ou não utilizar fazer essa medição da temperatura, né? É complicado, porque de repente você pega uma pessoa com febre, se a pessoa é uma recepcionista, ela não é um profissional da saúde, às vezes ela não vai. O que ela faz com essa informação? Né? Então, de repente, pode ser, ou ela vai avisar o dentista, vocês precisam combinar o que vai fazer, se pode ou não pode, né? É uma decisão aí do Tá, consultório. Eu acho que assim, o mais prudente é o profissional, o dentista, fazer essa ferição antes de começar o atendimento, né? E tá. aí, claro, você vai ter que ter o seu discernimento. O que é considerado febre é acima de 37,8. Mas se tem um paciente que está sentado na tua cadeira que ele está com 37,5, você tem que considerar essa informação, porque 37,5 é um estado febril. Liliana, então o dentista pode fazer a aferição do paciente que já está na cadeira já dentro da sala clínica. Não tem É, problema. Não, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que o Tá, profissional pode fazer. O tá. que eu fico, assim, não me sinto confortável é de indicar para vocês falarem para a sua recepcionista, que às vezes não é uma Sim, TSB, uma SD, para sim. fazer essa ferição, porque às vezes ela pode não estar bem preparada, né, ou não Tá. ser eticamente aceitável, que a Então, pessoa... se for fazer na sala de espera com algum auxiliar fazendo, que pelo menos seja uma TSB.
Isso, e que ela esteja bem orientada, porque para não constranger o paciente, não dar essa informação, né? Então, precisa ter um treinamento aí de como é que isso vai Sim, ser realizado. sim, para Né? não constranger, se Para tiver, não inclusive, constranger. alguém perto, para, né, achar que... Inclusive, Sim, saber o que fazer com a informação. Porque não adianta só você ter claro, informação, você precisa saber o que você vai fazer com ela. para evitar um problema até legal com o paciente depois, Claro, né? e Jurídico. também, e também um constrangimento, que já Sim. está todo mundo muito nervoso. De preferência Né? fazendo um lugar reservado, talvez, né? Assim, lá nos Estados Unidos eles estão fazendo antes da pessoa entrar no consultório. Muitos Na supermercados no porta. Brasil, na porta. Pois é, para evitar já entrar. Para evitar entrar. Agora, Talvez avisar, né? Avisar no agendamento que vai ser feito isso para a pessoa já saber, isso, talvez, e né? também para a pessoa, no agendamento, na confirmação, passar aquele checklist para saber se a pessoa não está com febre, não está com Se tosse, teve tosse, perfeito. né? Perda Perda de de olfato, né? olfato, Isso né? não tem assim. O pessoal está estudando isso ainda, mas já existe Aham. bons indicativos de que pode ser um sintoma, né? Então, o Sintoma. pessoal está falando assim, que o Bochecho. assintomático não terá febre. Se você não vai pegar o assintomático, mas você Sim, vai pegar o sintomático. Né? Então, se uma pessoa claro, está claro, claro. assintomática, você vai pegar. Então, essa você pode Sim, postergar, ou inclusive sim, é uma informação para a própria pessoa, que às vezes a pessoa não está se sentindo com febre. claro. Né? Pois é Então, verdade. teve uma pessoa que colocou aqui no chat que ela faz a utilização de Propé. Aqui eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Isso é baseado também em estudos, que não vale só para COVID. No meu Uhum. entendimento, não se deve usar Propé, porque o Propé, a pessoa pode cair utilizando o Propé. Então, ele não é seguro para ser utilizado. Às vezes, inclusive em hospitais, isso caiu. Ninguém mais usa Uhum. Propé dentro do hospital. Você pode, eventualmente, colocar Propé numa pessoa que está deitada e ela não vai andar. Mas os Uhum. profissionais da saúde não usam mais Uhum. Propé. O que é a Tá bom. recomendação é sapato fechado, que Uhum. é lavável, né? Que Uhum. você pode higienizar. Tá. E, Eliana, o pessoal está perguntando aqui no YouTube sobre o bochecho, enfim, o enxágue antes do atendimento, né? Se O faz pessoal com está peróxido de ansioso, hidrogênio, calma, se nós vamos faz... chegar lá. Nós estamos chegando ainda aí, né? Vamos lá. Uhum. Quando a gente entrou na sala de atendimento, nós vamos lembrar, né, que os assintomáticos são capazes de transmitir o vírus, né? Perfeito. Então, toda equipe tem que seguir rigorosamente essas orientações para evitar não só a contaminação de outros pacientes, mas dos próprios profissionais. Então, número 1, tirar tudo, como a gente já tinha falado para a sala de espera, que não for absolutamente necessário para atendimento. Então, lembra daquelas escovas de dente que você coloca, os bichinhos para ensinar a escovar o dente, toda aquela parafernália que é super legal para você fazer educação, né, em saúde oral, não é o momento agora, tá? Então, vamos tirar tudo, tudo, e depois a gente vai repensar como a gente vai fazer. Mas nesse Leliana, momento, desculpa vai interromper, é que o pessoal comentou uma coisa, enfim, um dado muito importante, que é o seguinte: o paciente pode ter, claro, uma febre em função de enfim, de um problema dentário, né? Aí é perfeito, claro que você não vai negar o atendimento se você lógico, mas fizer o diagnóstico claro. Por enfim, isso que eu tiver digo que eu uma acho que é razão interessante odontológica. o dentista fazer essa Perfeito, avaliação. Porque daí perfeito. ele, a pessoa pode estar com um abscesso, a pessoa Um pode abscesso, estar, enfim, né? Pode estar né? com Sim, uma inflamação, uma né? Pode estar com uma inflamação. infecção de origem Uhum, odontológica. Então, por perfeito. isso que cabe, mas se ele não tiver qualquer outra coisa, pode É, ser. E às vezes ele está perfeito. com febre e está com dor. Então, você tem que avaliar Sim. se Uhum. você tem a capacidade de atender uma pessoa que está com um histórico e você está percebendo que ele pode estar com Covid sintomático, Sim, sim. aí se você realmente vai bancar atender esse paciente. Se não, E aí entra nosso papel também como um profissional da saúde nessa triagem, óbvio, né? né? Exato, porque Não, aí às vezes ele não é só a precisa. COVID que a gente tria, tantas de outras Claro, patologias a gente acaba claro. ajudando na triagem, né? Então,
Com toda certeza. Então, é importante, inclusive, para a saúde dele, ver se é o melhor momento para fazer esse atendimento também. Mas obrigado pela participação, pessoal. Inclusive, tá de acordo com o que você falou, né? Como é importante que o dentista faça Porque de essa triagem, repente, né, não a Bruno? secretária, né? Porque de repente, por exemplo, a recepcionista, que não é um profissional da saúde, ela é uma secretária, vamos supor, né? É, Que pode até estar acostumada, tal, mas de repente ela e não está acostumada a ferir temperatura. Ela pega claro. uma pessoa com febre, manda a pessoa para casa e a pessoa está com É, uma infecção odontológica, que não era para ir perfeito, para casa. Né? Então, perfeito. por isso que eu acho que esse discernimento é melhor ser feito aí no consultório mesmo. Né? Maravilha. Mas desculpa, você estava falando sobre a sala clínica, sobre a Isso. bancada, sobre os espaços. Vamos tirar esse material de educação e mesmo outras coisas que são úteis, às vezes alguns aparelhos que você usa no dia a dia, mas que agora é melhor tirar tudo, tudo que não tiver, não for absolutamente necessário, porque a gente não vai trabalhar com aquilo que a gente chama de precauções padrão. A gente vai trabalhar com precauções que são adicionais, né? Então, você vai ter que fazer esses procedimentos de biossegurança diferentes daquilo que você está acostumado. Vai dar mais trabalho. Então, quanto menos coisa você tiver para organizar e limpar entre um paciente e outro, vai ser melhor, né? E mais prático, né? Então, a primeira coisa é a higiene das mãos, antes de qualquer lembrança. Então, tem que treinar a higiene das mãos, né? Uma dica que fica aqui para vocês, se puder usar luva sem pó, ajuda, porque a gente vai ter que higienizar mais a mão do que de costume. Então, quando você tem luva sem pó, você pode fazer higienização na hora que você tira as luvas com álcool gel, que às vezes Legal. é mais rápido do que você faz. Às vezes não, certamente é mais rápido do que você lavar com água e sabão, né? Então, aqueles 5 momentos da Organização Mundial da Saúde, inclusive antes de você começar a paramentação, né? Aquilo que você estava comentando, que os dentistas eles estão, na verdade, em primeiro lugar aí, não só para o coronavírus, mas na verdade não é para o coronavírus, é para a exposição a material biológico, a contaminação biológica. Que se ele tiver trabalhando, ele é uma das pessoas que tem maior risco, uma profissão de maior risco. Nos Estados Unidos saiu essa pesquisa e aparece a Dental Hygienist, que não existe, ela não é equivalente a TSB no Brasil, tá? Sim. Quem faz o que faz uma Dental Hygienist nos Estados Unidos, no Brasil, é o dentista. 90% das coisas que a Dental Hygienist faz lá, quem faz aqui não é a TSB, é o dentista. Então, lá, elas estão no topo, eles estão, esses dental hygienists, estão no topo da lista, antes dos dentistas, por causa do tipo de procedimento que faz, né? Que faz muita profilaxia, né? Que gera muito aerosol e tal. Então, no Brasil, seria realmente o primeiro, seria o dentista que estaria aí no topo do risco de contaminação por risco biológico, independente do agente, tá? Então, a recomendação que a gente elaborou para o atendimento seria serem colocados nessa ordem a máscara PFF2 ou N95. A gente já vai detalhar mais sobre isso, que eu sei que é uma ansiedade que todo mundo tem com relação a isso. O óculos de proteção, não é o óculos de lente, e se a pessoa utilizar um óculos de lente, a minha sugestão é que ela mande fazer óculos de proteção com lentes corretivas, que existe essa disponibilidade. Tem, depois, quem não souber, eu posso até indicar, não ganho nada com isso, mas eu acho que nesse momento está todo mundo precisando de indicações do que fazer. E acho que o óculos de proteção, independente da pessoa usar o escudo, ele é importante, porque ele vai te dar uma proteção para o aerosol. Então, ele tem que estar totalmente vedado, entendeu? O mais vedado possível. Então, começa com a máscara N95, o óculos de proteção, o gorro, o escudo, né? Depois, o avental de manga longa descartável, de preferência impermeável, e a última coisa que você vai colocar é a luva. Eliana, tem muita gente usando 2 máscaras. Vamos lá, vamos chegar lá. Tá bom. A gente está paramentando. Tá, vamos lá. Muito importante utilizar sapato fechado, que eu não quero esquecer nenhum detalhe. Que acho que a gente
não tem no consultório odontológico, infelizmente, uma estrutura. Tem muita gente perguntando sobre pode ligar o ar-condicionado e tal. Essa é uma dúvida que eu não sei responder. Não é porque não sou eu, porque a gente não tem resposta. Nos hospitais, eles estão usando pressão negativa, mas os consultórios odontológicos não estão equipados com pressão negativa ainda. Então, o que você vai fazer? Por isso que eu falo, será que a gente está preparado para voltar a atender? Né? Então, assim, a gente não tem as respostas. Então, o que é o factível hoje? Né? A gente tem só um trabalho falando do tempo que o COVID fica no aerosol. Mas lembra que isso é um trabalho de laboratório e é o que ficou no aerosol. Não é um aerosol gerado no consultório odontológico, que é uma quantidade insana de aerosol gerada, né? Que vem da boca, que é um lugar que está cheio de COVID se a pessoa estiver infectada, né? Então, você tem um inóculo muito grande quando você está trabalhando. É diferente de uma pessoa respirando normalmente, ou eventualmente tossindo. Quando você está num atendimento odontológico, você está gerando uma quantidade imensa de aerosol, né? Independente disso, o aerosol, essas gotículas, elas assentam, né? Então, o que ficou visto nesse trabalho é que essas gotículas, essas partículas que têm COVID, elas demoram 3 horas para assentar, mas é um trabalho. E aí vem a pergunta, será que transmite COVID por aerosol? Já tem 2 trabalhos, um que deixa uma dúvida e um que afirma que sim. Mas ainda precisam outros trabalhos para a gente entender melhor como é que é essa transmissão. Mas, pelo que a gente sabe hoje, a maior parte da transmissão do COVID é por gotícula. Mas, ainda assim, no consultório odontológico, você está gerando aerosol, mas você está gerando gotícula como quantidade grande que está indo para o ambiente, né? Então, o que é o ideal a gente fazer, né? A gente trabalhar com ar-condicionado. Não dá para você trabalhar sem ar-condicionado com essa paramentação. Vou adiantar. É impossível. Se a pessoa se paramentar desse jeito, estiver em Bauru e tiver sem ar-condicionado, a pessoa desmaia. A pessoa desmaia, é sério, não é brincadeira. E ainda mais com a indicação de você utilizar a N95 por um tempo estendido, a pessoa não vai poder beber água. Né? Então, assim, fica inviável. Então, o que dá para a gente fazer? Tanto na sala de espera quanto na sala de atendimento, você, se tiver uma janela telada, deixar a janela telada aberta e o ar-condicionado ligado. Porque, sei lá, 95% de ar-condicionado que a gente tem hoje em consultório odontológico é split. E split você não tem renovação de ar. Você só fica recirculando um ar que é contaminado. Não é verdade? Por isso que a gente precisa dessa circulação de ar. Então, eu vou te dizer, não dá para atender com ar-condicionado, sem ar-condicionado. E o que a gente vai saber daqui para frente, a gente vai precisar da ajuda da engenharia clínica para ter uma solução, sei lá, colocar um exaustor e ligar o ar-condicionado. Então, você recircula de um lado e aí sai o ar contaminado pelo outro lado, com filtro E. A gente vai precisar dessas respostas da engenharia clínica. O pessoal no YouTube perguntou exatamente sobre o exaustor. Então, legal que você já está respondendo. Eu, particularmente, acho que é uma estratégia bacana, que é o que a gente usa hoje, é o que eu recomendo hoje, na parte suja da área da esterilização. Você puxa o ar por ali. Mas é claro que, como você está jogando para fora um ar que talvez tenha COVID, você precisa ter um filtro EPA ali, né? Para você evitar contaminar o entorno do teu consultório, né? Eliana, o pessoal perguntou, a gente até conversou sobre isso à tarde, sobre o ozônio, né? O V, ozônio, enfim. O ozônio a gente ainda não tem trabalhos robustos com relação à COVID e com relação à desinfecção do ar. Né? Com ultravioleta a gente já tem, inclusive, tenho uma querida amiga que já trabalha há bastante tempo que é a Soraya Marangoni, que é da Unifran. Eles há muitos anos trabalham com a filtração do ar das clínicas, utilizando as lâmpadas ultravioletas, é todo um processo. Mas, assim, é caro, é trabalhoso e é barulhento, mas funciona. Então, assim,
Para o Covid, a gente não sabe, mas são estratégias que a gente vai precisar desenvolver e vai precisar estudar. Eu, particularmente, acho que o ultravioleta é uma solução bacana, mas não dá para você usar só ela. E você precisa de uma orientação com relação ao tipo de lâmpada que você vai usar. Obviamente, você não vai poder usar durante o atendimento, porque você tem lesão, né? Então, e você tem todas as áreas de sombra, que o ultravioleta ele vai funcionar aonde a luz bate. Então, todas as áreas de sombra não vai acontecer. Então, o que a gente vai precisar fazer é você integrar estratégias para você minimizar risco. E a gente vai ter que aprender ao longo do tempo, né? Liliana, só mais uma colocação que fizeram aqui no YouTube, que, assim, poxa, mas deixar as bancadas limpas já não era uma recomendação? É claro que sim, né? Mas aquilo que a gente falava antes, que agora o rigor é outro, ainda mais a vigilância sanitária daqui para frente, né? Agora, isso, olha, pessoal, eu venho dando aula de biossegurança há muitos anos. Eu acho que a maior vigilância sanitária do seu consultório tem que ser você mesmo. Perfeito. E agora, se não for você, vai ser o paciente, porque paciente nenhum agora vai querer ir num consultório que não tiver o top. Ninguém vai achar ruim de colocar a bolsa dentro da sacola, ninguém vai achar ruim nada disso, né? Porque as pessoas estão querendo se proteger. Perfeito. Então, tudo aquilo que as pessoas achavam, não, meu paciente não vai gostar, a etiqueta mudou, porque as pessoas estão querendo proteção, né? Ninguém está achando ruim essas coisas, tá? Maravilha. Eu só queria terminar essa parte do EPI, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, independente se é urgência ou é um atendimento normal, tá? Na hora de você desparamentar, você tem que fazer nessa ordem e a gente vai ter que utilizar 3 higiene das mãos na desparamentação. Por quê? A luva, todo mundo sabe que ela tem os microfuros. Então, e é o lugar que está mais contaminado, que afinal de contas você estava com a luva dentro da boca do paciente, né? Que se ele estiver contaminado, vai estar cheio de vírus ali. Então, você tem que tirar essa luva de uma maneira asséptica. Quem não treinou ainda, eu tenho um vídeo lá no YouTube, está lá na playlist da Cristóforo, como você retirar sem se contaminar. Eu até pintei as luvas para você ver com mais facilidade, né? Então, você vai retirar essas luvas de uma maneira asséptica e fazer uma higiene das mãos. Aí, lembra que eu falei que é legal usar uma luva sem pó? Que nesse momento você é mais ágil. Então, você passa o álcool gel na mão, né, com a técnica correta, espera secar, tá? E aí, você vai remover o avental, né? E aí, você vai remover o protetor facial, o gorro descartável e o óculos de proteção. Quando tirar o óculos de proteção, aí você faz uma nova higiene das mãos, tá? E sempre retirando tudo pela parte de trás, porque a gente cansa de ver o pessoal tirando assim, ó, tá? Tirando o protetor facial por aqui. Não, é sempre por trás, o gorro por trás. E a última coisa que a gente vai tirar é a máscara. E tudo isso, de preferência, você fazer toda a desparamentação fora da área de atendimento, porque lembra que isso vai estar com aerosol aqui. E aí você vai estar respirando um ar que poderá estar contaminado. Lembra que você gerou aerosol aí. Então, se você puder, você desparamenta fora da área de atendimento. Se não, você fica com a máscara N95 e se você não tiver essa possibilidade de desprezar, que acho que a maioria não está podendo se dar esse luxo, você vai ou fazer uma extensão da utilização dessa máscara, ou você vai guardar essa máscara e a gente vai ensinar como fazer isso. É o certo, não é o ideal, mas é preferível. E aquilo que você estava falando, será que a gente pode usar uma máscara por cima da outra? Né? Então, assim, há uma certa controvérsia. A Anvisa diz que não é para usar uma máscara cirúrgica em cima da N95, tá? Mas o que eu acho que é mais efetivo é você realmente usar o escudo. O escudo, ele não vai te proteger contra o aerosol, mas vai te proteger contra a gotícula. E também de alguma área que o óculos e a máscara não estiver protegendo. Tem estudo mostrando que uma pessoa, em 1 hora, toca o seu rosto 28 vezes.
Eu que tenho toque, toco mais. Então, e eu que sou alérgica, também toco mais. Alérgico então, também. aqui, ó, né? Então, isso daqui, então, essa mão que tá aqui, às vezes a gente vê, teve até, não sei se vocês receberam, eu recebi no grupo de WhatsApp, tinha uma pessoa, não sei se era da Organização Mundial da Saúde, não sei de onde era, ela estava lendo uma declaração sobre a importância de não tocar o rosto com as mãos, e ela pega e dá uma lambida e vira a página. Então, assim, a gente faz essas coisas sem querer. É Então, verdade. o escudo é igual aquele, o pessoal brinca que é o cone da vergonha dos cachorros. Sabe quando o cachorro tem algum problema, faz uma operação, que os veterinários indicam aquele cone que dá para ele comer, mas ele não consegue pôr a patinha no rosto ou no É olho, verdade. né? Que o pessoal chama de cone da vergonha, né? Então, tem até as piadinhas no YouTube, no WhatsApp, que agora os humanos estão todos usando, né? E é bem Você sabe, isso. O escudo vai ser essa proteção contra a gente mesmo. mas você ficar com esse uso mais estendido dessa máscara N95, só com o escudo, eu fico receoso, isso não poderia ser um vetor para o próximo paciente se eu não tivesse... Não, é só a máscara. Não, mesmo a máscara. Não, as outras coisas todas você vai tirar. Não, mas mesmo a máscara, não tem problema. Não, porque a máscara ela é para proteger mais você. E, claro, vai proteger o paciente também, mas você está usando o escudo também. Mas não poderia ali alguma gotícula levada pelo aerosol ficar na máscara e eu, com a máscara, não ter trocado, contaminar o próximo paciente? Isso não. Isso não é provável. Tá, legal, ótimo. Inclusive, até porque o pessoal na saúde usa isso direto, entendeu? Direto, verdade. Isso é um equipamento de proteção individual. Claro, você vai proteger o paciente quando você estiver fazendo uma cirurgia. Tá. Então, a máscara, inclusive tem vários tipos de máscara, não dá tempo de hoje a gente detalhar isso aqui. Tem umas máscaras com válvula que vai proteger você, mas não vai proteger o paciente. Tá? Existe uma série de recomendações com relação à máscara, mas acho que é até complicado a gente detalhar. O que é importante é a pessoa entender a importância de usar essa máscara N92, se tiver a possibilidade. Aí a pessoa fala, Liliana, não acho máscara N95, não acho PFF, não acho nada, só tenho máscara cirúrgica. Qual que é a minha sugestão para você? Faça algum artifício para você melhorar a adaptação da máscara no seu rosto. Na parte de cima, você tem aquele ferrinho aqui. Na parte de baixo, aquilo fica solto. Então, fica um buraco aqui do lado e um buraco aqui embaixo. Eu já experimentei fazer com um clipe. Gente, isso é uma improvisação. Isso daqui não é uma recomendação para tempos normais. Isso é tempos de guerra. Então, se você está na guerra e você precisa atender, e a única coisa que você tem é a máscara e o escudo, porque o escudo dá para até, se você não tiver para comprar, para fazer. Tem 1000 maneiras de fazer. É o melhor? Não. Melhor você comprar um correto, né? Mas se você não puder comprar, essa é uma hora que, de um certo ponto, essa improvisação é aceitável, né? Eliana, o pessoal está perguntando no YouTube com relação à roupa debaixo do avental. Eu percebi que quando a gente vai colocar o avental, a gente fica com a gola exposta, né, da camisa. E também eu estava com o meu jaleco normal, de tecido, e com o jaleco o descartável por cima. E eu percebi que a gola, a manga do meu jaleco de tecido ficava exposto. Então eu falei, acho que é melhor eu vir de camiseta trabalhar, que eu não ficaria com nenhum tecido. Eu acho que é o legal, nem todo mundo pode, gente, mas eu estou falando qual que seria uma recomendação bacana. Ou uma roupa cirúrgica, uniforme. Os scrubs, ou uma camiseta e uma calça de moletom, dessas calças, sabe aquele tactel? Sim. E um sapato tipo aquele tamanco. E isso você não vai vestido para casa. Roupa de centro cirúrgico, roupa de cirurgião, de enfermeira. Se você não tem o scrubs, é uma camiseta de preferência de gola em V, porque aí é mais fácil de você remover. Se você tem uma camiseta com uma gola muito apertadinha, na hora que você tira, você esfrega a camiseta no teu rosto. E aí você passa aquela contaminação que está no teu pescoço, você esfrega no rosto na hora de tirar. Perfeito. Olha quanto detalhe. Perfeito. Né? Então, porque não sei se vocês já viram, a maior parte dos scrubs
tem aquela gola em V e normalmente é transpassada. Justamente para você, na hora que você vai tirar, você tirar de uma maneira adequada. Pode ser manga curta, então? Pode, mas aí você vai estar com um avental mais grossinho. O pessoal está perguntando, impermeável, como é que eu vou saber? Ó, pessoal, não precisa estar totalmente impermeável, mas um avental que seja mais grosso. Liliana, não tem o descartável, então você faz um avental de tecido e troca cada paciente. E olha onde é que você vai jogar esse material, esse avental, para você lavar, não ficar esse negócio exposto. Então, colocar num hamper, num negócio que você, com plástico, vai colocando tudo dentro, deixa aquilo tampado, né? Então, aí leva fechado para você lavar, lava na máquina, desinfeta com hipoclorito antes de você lavar. Porque, na realidade, o coronavírus, gente, ele é um vírus que ele é fácil de matar. Ele não é um esporo, ele não, entendeu? Ele não é uma bactéria, não é uma bicobactéria, ele é fácil de lavar, de matar. É um vírus envelopado, então água e sabão também vai ajudar a matar isso. Por isso que o pessoal fala, vamos lavar a mão, já ajuda muito. Liliana, lava o rosto a cada atendimento? É legal lavar o rosto ou não precisa? Eu acho bacana. Se você puder, é ótimo. Agora, cuidado com a técnica que você vai lavar seu rosto sempre, né? Então, assim, na hora que você tira, você sempre, né? Não, você entendeu? Então, tirou o óculos, você não vai fazer isso aqui para lavar o rosto. Tirada do olho, da boca, do nariz. Sempre faz movimentos para fora, né? Da onde que. Porque aqui você estava protegido e aqui você estava protegido. Então, você vai lavar, e aqui você está com o gorro, e aqui você está com o escudo. Então, se você quiser lavar, sempre movimentos do centro para fora. Do centro para fora, né? E que isso que é o que vai tirar. O gorro tem que ser descartável, trocar cada atendimento. Descartável, trocar porque fica na moda aquele gorrinho de pano com o logo da clínica e ninguém troca, agora né? Esquece a moda. Agora gorro descartável, gorro e jaleco trocado a cada paciente. De preferência, a máscara também. Se quiser usar o gorro da moda, você vai ter que trocar o gorro da moda. Vai ter que lavar. Vai ter que lavar. Perfeito. A lavagem do óculos, do escudo, a esterilização a desinfecção disso. E aí você vai vai lavar e vai usar um desinfetante de nível intermediário. Pode ser álcool 70, pode ser quaternário de amônio, que tenha essa declaração para desinfetante intermediário, pode ser hipoclorito. Hipoclorito pode também, é legal. Pode também, desde que ele esteja na concentração adequada para desinfecção de médio nível, vai depender da concentração inicial que você tem. Com fricção, né? O álcool 70, sim. Né? Depende do produto que você vai usar. Você tem aqueles produtos que são a pronto uso, que são spray, então é aquele spray, wipe spray, né? Então você borrifa, passa o paninho e borrifa de novo. E você tem que deixar em contato com o tempo que está definido na bula do produto. Então, se fala, o tempo de contato é 1 minuto, você tem que deixar por 1 minuto antes de usar. Por isso que é importante você ter, às vezes, mais do que um equipamento desse para você poder utilizar, né? A Márcia está perguntando se lavar roupa com água e sabão não é o suficiente, porque tem gente recomendando hipoclorito para roupa. Acho que você respondeu que sim, né? Água e sabão. Água e sabão, a gente recomenda isso para a população em geral e para essas máscaras de pano. Se você puder usar o hipoclorito para a roupa do consultório, eu acho bem recomendável. Tá? Eu legal. acho que é uma boa ideia. Quanto que a gente coloca? Aí você tem que olhar na recomendação, vai depender. Agora eu não lembro exatamente de cor. Alguém está perguntando o lisoforme. Lembra que lisoforme ele é base de clorexidina, e a clorexidina não pega muito bem o coronavírus. É melhor do que só sabão? É melhor do que só sabão, mas não é a melhor escolha. O hipoclorito é melhor do que o lisoforme, tá? Alguém perguntou se a máscara N95 precisa ter válvula. Não. De um modo geral, a máscara melhor é a sem válvula. A com válvula é melhor para o profissional se sentir melhor e respirar melhor. Mas se o profissional estiver contaminado, vamos supor nessa possibilidade, ele vai contaminar o ambiente.
que é aquela pergunta que você me falou. O profissional de máscara, ele não contamina o ambiente, tá? Mas se ele tiver com uma máscara com válvula, ele vai contaminar o ambiente. E a contaminação do profissional é a que sai da boca, não é a que é filtrada pela máscara e nem o pouquinho que chega por ali, né? Liliana, algumas perguntas interessantes aqui. O pessoal está perguntando, muita gente não tem espaço para poder se trocar fora da sala clínica. Tem só a recepção, né, um banheiro e a sala clínica. Como fazer da melhor forma possível nessas circunstâncias? A minha ideia é o seguinte, você faz toda a experimentação e a última coisa que você vai fazer, talvez, ver na sua situação, depende da arquitetura, você vai ter que encontrar um lugar que seja seguro para você colocar essa máscara, que vai ficar dentro de uma caixa rígida e com um furinho na tampa. Então, você tem que pensar num lugar que você tem que colocar uma placa de contaminado que tenha o menor risco de alguém colocar a mão ali. Tá. Aí vai depender de caso a caso. É difícil dar uma orientação sem ver. Sem ver, né? Tá bom. E aqui, por quanto tempo pode usar a máscara N95? Quantos pacientes? Quanto tempo? Na realidade é o seguinte, o ideal é a gente descartar cada paciente. Sim. Se não puder, você estender o uso. Então, vamos supor, aquilo que a gente estava falando, né? Então, a pessoa fica... vai atender 2 pacientes durante a tarde, ela desparamenta tudo e permanece com a máscara N95 e fica o período todo, né? Se você vai precisar reutilizar essa máscara, tem a técnica para você retirar e se você precisar continuar utilizando, né? Você tem que pensar que a presença de umidade ou sujidade visível ou a dificuldade para respirar ou a perda de funcionalidade das alças, se daí ela fica frouxa, ela perde a adaptação no seu rosto, isso são motivos para você jogar fora a máscara. Vamos supor que eu vou atender 2 pacientes à tarde e eu não tenho outra máscara, só tenho essa N95. É mais seguro eu usar a tarde toda a N95 ou eu trocar depois de 2 horas para uma máscara cirúrgica? Não, é mais seguro você usar a N95 por todo o período. Todo o período. É mais seguro você usar todo dia essa máscara, essa mesma barra de máscara, hoje, amanhã, do que você só usar a máscara cirúrgica. Perfeito. Tá? E me fala uma coisa, para tirar essa máscara, vamos supor que eu atendi o paciente de manhã, os pacientes de manhã, eu vou almoçar, vou voltar e vou continuar usando a máscara N95. Eu já vi alguns vídeos que as pessoas colocam tipo um Tupperware e aí tiram a máscara. Isso é legal, tá? E existe também uma outra possibilidade, acho que todo mundo já deve ter visto aquele trabalho do New England Journal of Medicine, que fala do tempo que o Covid fica viável. Então, a máscara, ela é mais ou menos de plástico. Então, a gente pode trabalhar com o pior cenário. Digamos que você tenha... Vou fazer uma ideia, tá? Que você tenha 10 máscaras N95. Você tem 10 Tupperware lá para você guardar suas máscaras. Então, você pode... Eu estou fazendo uma ideia, porque isso também é um cenário complicado. Só estou fazendo uma historinha. Então, se você tivesse essa possibilidade, mesmo que você não tenha as 10, que você tenha 3, é preferível você ir quarentenando essas máscaras, vamos supor. Perfeito. Daí ele vai fazer um rodízio. Sozinho. Vamos fazer um rodízio de máscara. Vou fazendo um rodízio de máscara. Então, e se tiver algum lugarzinho que bate sol, dá para pegar aquele Tupperware e deixar no sol, né? Joia, seria ótimo. Seria bacana. Ótimo. Tá? Porque não existe ainda trabalhos científicos confiáveis que nos dê uma segurança para você fazer uma desinfecção dessa máscara, um reprocessamento seguro. Então, uma das possibilidades, veio a pergunta, né, que da Edmeia perguntando aqui, por quanto tempo o vírus pode ficar vivo na máscara? Se a gente imaginar na situação que é igual ao plástico, ele ficaria viável por 72 horas. Não tem uma forma segura, Luiz, para você esterilizar a máscara. Mas, enquanto a gente está falando isso, tem um monte de gente trabalhando, tem o pessoal experimentando UV, tem pessoal experimentando vapor,
tem o pessoal mandando colocar em cuscuzeira na panela, no fogão. Tem um monte de gente tentando um monte de coisa. Eu não posso recomendar essas improvisações, porque isso daqui não tem um trabalho científico que me diga que isso é seguro. Enquanto a gente não tiver isso, a gente não pode fazer uma indicação segura disso. Mas e a gente não pode expor esse material numa temperatura muito alta, como, por exemplo, numa autoclave, que mataria o vírus, mas estragaria a máscara. E a gente também não tem uma maneira segura de você lavar a máscara. Então, você vai ter matéria orgânica aí. Então, está todo mundo estudando para ver o que dá para fazer, tá? Uma questão que é bastante recorrente aí com relação às superfícies, né? E, inclusive, também com relação à presença do aerosol aí no ambiente, como a gente já viu, tem 3... Estou vendo o pessoal perguntando aqui, levantando a mãozinha aqui. Mas acho que as pessoas já perguntaram. Qual o tempo esse? Até me perguntou isso hoje de tarde, né, Bruno? Qual o tempo que a gente poderia colocar o pão paciente? A gente não tem isso para consultório odontológico ainda, seguro para poder dizer, tá? Então, a gente está recomendando que a pessoa, se puder fazer uma rotação das salas clínicas, se ela tiver, é uma situação melhor. Se a pessoa tiver a possibilidade... Fala, Bruno. Não, desculpa, não, só, perdão, pode terminar. Se a pessoa tivesse a possibilidade de fazer uma rotação das salas, é ótimo. Ou então espaçar os atendimentos por enquanto. E é claro que isso não vai ser para sempre, pessoal, mas a gente vai, à medida que essa pandemia está se desenvolvendo, tem um monte de gente estudando. A gente a gente sai dando um webinar e sai lendo artigo científico e estudando um webinar. Depois de amanhã eu vou fazer um webinar de um cara que é da China, de um dentista da China. Então, eu espero que a gente tenha mais respostas para quem está fazendo... Está na ponta, né? Então, eu acho que é bacana isso. Tem gente dando receitas aqui para hipoclorito, né? A mensagem do... Isso, doutor Paulo Pinto. Obrigado, Paulo, nosso colega ortodontista de Goiânia. Obrigado pela participação. Está colocando aqui. Ele colocou 60 ml para 1 litro de água, mas vai depender da concentração do hipoclorito, né? Às vezes é o comercial de consultório, ele tem uma concentração, e aquele comercial que é tipo água sanitária, né? Que é o que você tem normalmente em casa, né? Aí é um pouco diferente, é 2,5%. Então, a gente tem que fazer a conta, mas pode deixar que depois eu me comprometa a fazer essa conta e trazer, porque eu não quero falar uma coisa aqui sem estar com a conta feita certinha. A Renata também está perguntando qual é o risco para secretárias, né? Qual a medida para elas? Acho que talvez você tenha entrado depois, Renata, a gente falou justamente para ela também estar paramentada, né? Então, eu acho que é bacana essa secretária, ela está com óculos de proteção, com uma máscara e com um escudo. Ou então, tem alguns lugares que estão utilizando tecnologia para isso. Então, você coloca uma parede de vidro, ela vai estar com uma ventilação própria só para recepção. E como tem em loja, quando você vai comprar, por exemplo, dólar, né? Tem um fonezinho que você fala ali com a pessoa. Eu não sei se ali tem algum filtro, alguma coisa, mas você já evita a proximidade da pessoa. É claro, gente, isso tudo é muito desconfortável. Né? Ô, Liliana, lá no YouTube perguntaram se a recepcionista pode estar só com escudo, sem máscara. Não gosto. Tá, então, melhor máscara e escudo? Escudo, máscara e escudo. Tá? Porque isso tudo, gente, vai variar muito, vai depender muito de como é que é a circulação de ar no consultório de vocês. Então, a gente não estava preparado para isso. Verdade. Né? Mas, na realidade, a gente já tem uma legislação de qualidade do ar em serviços de saúde, mas nunca ninguém ligou, todo mundo sempre usou os ar-condicionados de split sem utilizar as trocas, né? Que seriam recomendadas. Com relação ao tempo, a Edmeia volta a perguntar para a redução do aerosol, o que a gente viu em trabalho científico em laboratório são essas 3 horas, mas é difícil a gente dizer... É melhor 1 hora que nada. Mas eu não sei se 1 hora é suficiente. Eu não tenho essa resposta para te dar. Perfeito. Tá? E, de qualquer maneira, lembrar que não adianta você
acabou o atendimento, o que é o normal a gente fazer hoje, acabou, o mais rápido possível você te remove todas as barreiras, limpa tudo e deixa tudo pronto para o próximo paciente. Agora, o melhor é a gente não fazer isso. A gente deixa lá, muda de sala e imediatamente antes você prepara o consultório, porque daí já deu tempo desse aerosol assentar. Pelo menos é como eu estou vendo que é a melhor opção hoje. É o rodízio da máscara e o rodízio da sala clínica também, se possível, né? Desculpa, eu não entendi a parte Não, do rodízio você da falou do máscara. rodízio da máscara. Se eu tiver mais máscaras, tiro aquela contaminada, deixo lá, sim. uso outra. E também fazer o rodízio da sala por causa do aerosol, se possível for, né? Isso, se possível for. Gente, eu sei que nem sempre isso é possível, Sim, mas sim. você tem que ver qual é, fazer o melhor possível. É uma coisa que é uma fala do Cortella, né? Não sei se vocês conhecem isso. Você faça o melhor possível com os recursos que você tem hoje. E se você não tiver, não atenda, né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade. É claro, todo mundo vai voltar a atender, estudem e para fazer o melhor possível, né? Estão perguntando sobre o ácido periacético lá no YouTube. O ácido peracético ele é um desinfetante de alto nível, tá? Ele normalmente ele não é recomendado para a superfície. Você pode usar numa concentração mais baixa, na concentração que ele vai ficar de um desinfetante de médio nível. Agora, cuidado, porque ele tem um cheiro bem desagradável, então é complicado. Então, você precisa ver o que você vai se adaptar melhor. Já viu? Uma Já. bancada, né? Não acredito muito naquilo, no som, no tratamento. Tá, Sempre que possível, usar o dique de borracha, né? Usar o sugador de alta potência, né? perfeito. E não usar a seringa tríplice naquela forma de névoa, spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo. E a Essa dica é muito pergunta boa. que não quer calar com relação ao enxaguatório bucal, né? Isso. Há controvérsias aí. Tanto a OSAP como o nosso grupo não fechou a recomendação, quer dizer, não recomenda a utilização do bochecho com o peróxido de hidrogênio a 1%. Mas existe um trabalho falando que pode ser interessante. Mas aí eu vou passar a bola para vocês. Eu acho que é uma questão de risco-benefício. Será que isso vai ser efetivo? Será que eu não estou introduzindo um outro risco? Será que eu não estou convidando esse paciente a fazer isso em casa sozinho? Tem muito será aí. Então, eu acho que quando a gente vai introduzir uma coisa que é nova, a gente tem que estudar bastante antes da gente fazer essa recomendação. Né? E você falou que a clorexidina não é tão eficiente. Parece que ela não é muito efetiva, mas qualquer bochecho que você fizer, você vai diminuir a microbiota da boca. Então, Mesmo a clorexidina, né? Se você fosse dentista, você incluiria o protocolo de enxágue com a clorexidina para os seus pacientes? Eu não sou dentista. Se você Então, fosse. não, mas eu não sou. Então, eu tenho que acatar o que os dentistas... Eu estudo biossegurança, então, mas eu não Sim. sou dentista. Não, Então, não com sei. relação a isso, eu não vou dar a minha opinião, porque é uma opinião de alguém que não é dentista. Então, eu tenho que fechar com eles. Eles estão dizendo... Não, mas eu estou dizendo assim, tudo bem. Então, com relação ao hidrogênio, existiria algum outro risco, mas com relação à clorexidina, você também acha que o custo-benefício não compensa Não, ou compensa, porque compensa mais do que... a clorexidina, como enxaguatório pré-procedimento, é o padrão ouro. Isso está definido, né? A Edmeia está falando que o CROSP indica água oxigenada a 1%. Tudo bem, respeitamos o CROSP, mas eu estou dizendo que a USAP não está indicando e o nosso grupo, que são de experts em odontologia, em biossegurança e odontologia, não estão indicando. Então, eu tenho que respeitar o meu grupo que estudou, né? Eu respeito também o CROSP, mas eu tenho que defender o que o nosso grupo estudou e está recomendando. Não, né? legal, é importante. Pode ser que a gente mude de ideia. Claro. Tá? Pode ser que a gente mude de ideia, tá? E foi o que a USAP também colocou, que não existe... Agora, cabe também ao dentista avaliar, vocês estão aí com as informações que tem, embora o grupo não esteja recomendando, a USAP não esteja recomendando, o CROSP está recomendando. Então, vocês podem usar o discernimento de vocês para fazer a avaliação se acha que deve ou não utilizar o peróxido, tá? Estão me perguntando ainda aqui
quero responder duas perguntas aqui com relação à superfície, que me perguntando, a Eneida está perguntando, oi, Eneida, minha querida, ela é uma guerreira da biossegurança. Ela e a Edmec estão fazendo um monte de pergunta aí. Se o quaternário de amônio pode ser utilizado. Existem quaternários de amônio que são de baixo nível, desinfetantes de baixo nível, mas existem quaternários de amônio que eles têm outras substâncias químicas que eles declaram que eles são desinfetantes de médio nível. Então, tem quaternário que pode, tem quaternário que não pode. Você tem que ler a bula. Isso vale para qualquer coisa. Tem que ler a bula e ver qual que é a recomendação adequada para a utilização. Por isso que eu prefiro produtos que são industrializados, porque você tem, inclusive, uma química que é adequada para você manter aquela concentração do material adequado. Tá? Me pergunta aqui o Bruno, que o pessoal está perguntando ali no YouTube, se dá para lavar o avental de TNT. Se você vai lavar, lava o de tecido. Se você vai usar descartável, use descarte. Né? E uma pergunta que você me fez com relação ao avental, você estava falando na hora de você tirar o avental. O avental, nesse momento, a melhor opção é o avental que você vai enfiar os braços e você vai amarrar ele por trás. É a melhor maneira de você se proteger. Porque se você vai desabotoar pela frente, você vai acabar contaminando a roupa de baixo. E às vezes ele é abertinho assim, então aquela aberturinha pode entrar aerosol aqui, você se contaminar a parte da frente. Inclusive, na hora que você faz isso, na hora que você vai tirar, se a tua roupa está contaminada aqui, você esfrega a contaminação no seu rosto. Então, se você tem um avental que ele tem uma abertura traseira, você descarta o seu avental, então a roupa que está embaixo, se tiver contaminada, é pouco e é a parte de trás. Então, na hora que você vai remover, né, e vai passar pelo teu rosto, a parte que está de dentro da tua roupa não vai estar esfregando contaminada no seu rosto. Deu para entender? Claro, sim. Tá? Que mais que eu queria colocar? Era isso que eu queria TNT? A Magali pergunta se é bom proteger o paciente com TNT ou só babador tradicional. Eu não vejo grande benefício de colocar um lençol inteiro no paciente. Não vejo. Eu acho que só o babador tradicional é suficiente. Se você não precisa, você precisa proteger o ambiente, né? É mais efetivo você fazer uma rotação das salas do que você embalar o paciente, porque a boca dele está aberta, coitado, né? Então, você tem que cuidar da contaminação que vem de cima, não a que vai contaminar a roupa dele, né? Porque o que vai estar gerando de aerosol é o aerosol da boca dele. Então, você não adianta você querer proteger ele dele mesmo, né? Penso eu. Eu não vejo benefício para isso, tá? A Eneida está colocando de puxar a blusa pelo ombro, sair inteira sem virar. Claro, a gente tem aí que desenvolver estratégias de o que é o melhor para você tirar a sua roupa sem você se contaminar. Tá? A Edmé está colocando que tem várias substâncias que são eficazes para superfície. Aí você estuda, vê o que é efetivo, o que você precisa colocar estudar ver se esse produto ele é efetivo e o tempo que ele deve ficar em contato com essa superfície. E lembrar que, às vezes, a superfície está contaminada, então você tem que fazer isso em 2 passos. Não adianta você só dar uma passada. Você tem que spray, passa o paninho, spray de novo. Ou se for aqueles lencinhos, passa um lencinho, deixa secar e passa outro lencinho. A outra pergunta que a Luciana está fazendo aqui, que era o próximo passo, né, para a gente falar, é que os cuidados com o instrumental, que deveria ser sempre assim, mas aí é todo aquele pessoal que me perguntava, pô, Lidiana, mas eu tenho que esterilizar a caneta a cada paciente? Gente, tem todas as canetas, todas as peças de mão. Então, agora a gente está no momento que está reforçando aquilo que a gente vem falando há 20 anos, que tem que esterilizar a caneta entre um paciente e outro, tem que cuidar dessas... Esterilizar, não adianta você desinfetar por fora, que essa contaminação está por dentro.
desse material. Então, não adianta só você passar um alquinho na parte de fora da caneta. Ela está contaminada por dentro, tá? E tem que fazer também um cuidado com essas linhas de água, né? Inclusive na hora de voltar, tá? Então, são coisas que a gente precisa cuidar, vai ter que fazer um investimento. É tão difícil nesse momento, está todo mundo parando de trabalhar, você programar a tua volta pensando que você vai ter que comprar mais coisa. Mas é o momento de você reorganizar toda a tua biossegurança, treinar a equipe, né? E lembrar que tem que fazer... Estou olhando, querendo responder tudo ao mesmo tempo, né? Desculpe, é que a gente fica ansioso para querer responder todas as perguntas, eu fico olhando aqui querendo responder. Voltando, o instrumental a gente tem que esterilizar entre cada paciente, tem que fazer monitoramento da esterilização, tem que fazer manutenção do autoclave e tem que esterilizar todas as peças de mão entre um paciente e outro, sem perdão. Tá? Eu acho que é interessante que a Manuela está querendo que você frise, se a gente deve esperar algum tempo para remover as barreiras, então. Isso, Manuela, eu acho que talvez não tenha ficado bem claro isso. A minha sugestão, de novo, eu não tenho um trabalho científico nenhum falando sobre isso, mas a gente está na guerra, né? E a gente está aprendendo no meio do caminho. O que eu acho que é razoável, frente a essa possibilidade de você ter aerosol aí que está assentando, é você, acabou o atendimento, deixa tudo como está, desparamenta e muda de sala. E você só vai fazer a remoção das barreiras, desinfecção das superfícies e recolocação de barreiras imediatamente antes do atendimento daquele próximo paciente. Justamente para deixar um tempo entre uma coisa e outra. Me pergunta, Emanuela, aqui qual é o tempo? Eu não tenho esse tempo para te dizer, né? Então, a minha recomendação é que, se você puder esperar 3 horas, é o tempo que está colocado no trabalho. Mas eu não sei se isso é suficiente para uma situação de consultório odontológico e eu não sei se isso é demais. E a gente vai aprender no meio do caminho. A gente vai aprender a usar ultravioleta, a gente vai aprender a usar exaustor, a gente vai aprender muita coisa com essa pandemia e, se Deus quiser, a gente vai sair muito melhor, né? E a gente vai implementar realmente a biossegurança nos consultórios odontológicos, sem dúvida nenhuma, né? Sei que é difícil, Maravilha. mas a gente tem que procurar fazer o melhor possível com a informação que a gente tem, né? E esse documento que a gente elaborou foi realizado com as informações que a gente tinha no dia 25 de março. E a gente continua estudando, né? Queria mais uma vez reconhecer todos os membros do grupo Geração Biossegurança que ajudaram e contribuíram imensamente na elaboração desse protocolo, que está disponível para vocês no blog Biossegurança, que é o www.cristofoli.com/biosseguranca. Voltando a lembrar que a gente vai responder todas as perguntas, talvez não ainda essa semana, que eu estou fazendo uma live atrás da outra, eu não estou dando conta de responder as perguntas de todas as lives, e porque a gente também está estudando, mas a gente quer responder isso o mais rápido possível, né? Bruno, esqueci de alguma coisa? Olha, estou tentando pensar aqui, estou vendo todas as perguntas, eu acho que todas já foram respondidas. Agora uma nova pergunta falando onde comprar a máscara N95. Não sei. É. Né? Se alguém quiser trocar uma experiência aí, se alguém tiver máscara aí para informar. Inclusive, o pessoal está comprando a PFF2 para construção civil. É para a saúde? Eu falei, não, mas se você puder usar essa, usa, tá? Alguém está falando que acabou de ver por R$ 93,00, com 37 dias para entrega. Então, essa situação, infelizmente, que a gente tem hoje, mas esperemos que em breve a gente vai ter uma regularização aí dessa situação. A Nara me pergunta novamente se ela pode usar máscara cirúrgica sobre a N95. Ajuda? A gente não tem certeza disso. Tá a Fernanda aqui do grupo Geração Biossegurança aqui, para diminuir os aerosóis e funciona aquela estrutura com papel filme sobre o paciente. Não vi trabalho sobre isso, Fernanda. Eu tenho medo de recomendar coisa que a gente não tem uma segurança científica para dar essa recomendação. Porque aonde está sendo produzido o aerosol
é a boca, e a boca ela vai estar exposta de qualquer maneira. O que eu acho, no meu entendimento, que é mais eficiente para você não espalhar, é você que tem uma estrutura que a pessoa coloca um filme por cima e atende por baixo. Eu acho que é uma coisa que é muito difícil, inclusive, para o paciente ficar sujeito. Como é que o profissional vai trabalhar embaixo de um negócio de vidro ali, se é esse que vocês estão falando, né? Eu acho que é muito difícil. A Selma me fala que se não usar motor que produz aerosol. Gente, qual é a situação que o dentista atende sem produzir aerosol? Fala para mim. Remoção de sutura, né? Mesmo manutenção de aparelho ortodôntico, em algumas situações você vai passar seringa ali, vai jogar água na boca do paciente, vai jogar ar. Isso está produzindo aerosol de qualquer forma. Estou errada, Bruno? Não, tá certo, realmente é É complicado, muito né? difícil uma situação É, que é. você não vai utilizar aerosol, né? Eliana, Então, desculpa, não sei, eu estava tentando ler o nome dele aqui, mas eu estou conseguindo. É NJR Samp. Posso usar máscara para poeira de mercúrio 2 filtros? não conheço essa máscara. Sei que você está falando da máscara que é a PF100, até pode, mas ela é uma máscara que é bem complicada de você usar, e mesmo a PFF2 ou N95, ela é difícil de respirar. Nos Estados Unidos, você tem que fazer um teste com um profissional da saúde para saber se você dá conta de respirar com a máscara. Aqui no Brasil, ninguém falou disso, mas nos Estados Unidos é uma exigência da OSHA, que é como se fosse o Ministério da Saúde para isso, né? Lá nos Estados Unidos. É uma agência de saúde ocupacional. Né? Então, você tem que fazer um teste para saber se você não vai desmaiar de usar, vamos dizer. Nem todo mundo consegue. Então, uma dica também é para você experimentar usar a N95 em casa, sem você fazer nada. Porque às vezes você não aguenta usar. O Paulo tá contribuindo aqui, dizendo que na orodontia, muitas vezes, a gente não usa seringa tríplice, a gente troca um fio, enfim, e realmente, nesses casos, não seria muito aerosol produzido, né? É Ah, obrigado, complicado, Najá. né? Até porque você não tem você a produção do aerosol. Mas se o paciente for tipo, COVID positivo, ele está Sim, respirando. sim, sim, Então, sim. você não está produzindo, mas o paciente está respirando e está jogando aerosol. Pode ser que não Ah, seja muito importante, mas só para dar um dado para vocês, que a gente aqui está falando de odontologia, mas existe um trabalho num restaurante chinês que teve uma contaminação de toda uma família com uma pessoa que estava COVID positivo na mesa do lado. uhum, E essa contaminação não poderia ser explicada pela contaminação por gotícula. uhum, Tudo bem, é um único trabalho, uhum, mas a gente tem uhum. um cluster que a gente chama de uma transmissão possivelmente por aerosol, tá? Bom, Liliana, mais uma pergunta aqui sobre faculdade. Pessoal querendo saber sobre a volta agora das faculdades, dos professores, dos alunos, se você tem alguma recomendação enfim, como vai funcionar, e também o curso de especialização, de pós-graduação. Vocês vão ter que se reunir e fazer um protocolo sério para isso, para ver como é que esses atendimentos vão poder acontecer, como é que está a troca de ar, né? Então, às vezes você tem uma situação que é complicada, que você tem um box que tem uma determinada altura, me preocupa esse Porque são atendimento. muitas pessoas na sala de espera, Muito próximo, são não muitos dá, alunos e um professor só passando, né? é complicado. Então, eu acho que E vai ter que. ninguém. E como é que vai funcionar a troca de roupa agora desses alunos? Como é que vai funcionar lavar essas roupas? Muito complicado isso, hein? A gente vai ter que, é o que eu estou falando, a gente vai ter que reaprender uma série de coisas. Por isso que eu digo que eu Uhum. acho que é preferível esperar para voltar a atender do que ter. Você já imaginou se você começa a atender dentro da faculdade, você começa a ligar casos de Covid ao atendimento odontológico de uma faculdade? Eu acho um desastre isso. É um desastre. Então, Como também é um desastre isso dentro de um consultório particular, né?
aqueles pacientes daquele dia todo pegaram Covid no consultório do colega, né? Do Chato, dentista. Então, isso é né? muito complicado. Acho até complicado hoje em dia a gente conseguir fazer essa relação. Até dá para fazer, mas Sim. porque hoje você tem tanta transmissão Sim, tanto, comunitária que fica difícil. Mas numa faculdade fica muito fácil você relacionar. Né? Então, assim, não estou querendo dizer que é menos importante do consultório, hein? Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é Sim, que sim, sim, sim. uma faculdade, inclusive pelos números que você tem, a responsabilidade que você tem com esses alunos e com a população, e você tem uma quantidade de gente ao mesmo tempo, e as áreas de atendimento, você tem uma cadeirinha do lado da outra, uma cadeirinha do lado da outra, ela já é um conjugadinho, né? Que muitas vezes é diferente de um consultório particular, que você tem um espaçamento maior e até uma flexibilidade maior para isso, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que reaprender mesmo com isso. E eu acho que os professores têm que sentar e se reunir para ver como é que vão fazer. Então, eu acho que é o momento dos professores darem as mãos aí e estudar como é que vai fazer essa volta, né? Para fazer isso da maneira mais segura possível, de novo, com o conhecimento que a gente tem hoje. Né? Pode ser que daqui a uma semana mude tudo, né? A Luciana está me perguntando se o relaxamento da quarentena, se a liberação de escolas para crianças seria um parâmetro para um menor risco. Não sei te dizer, Luciana, eu tenho muito medo, eu particularmente, eu tenho muito receio da liberação das escolas, porque as crianças são assintomáticas, elas vêm para casa, e tem estudos mostrando também que as crianças, elas demoram mais tempo para resolver a infecção. Então, elas ficam bastante tempo assintomáticas e bastante tempo liberando vírus. Então, elas ficam contaminantes, elas ficam infectantes durante um tempo muito longo. Então, a gente vai ter que aprender com a ciência aí. Então, eu não sei te dizer o que vai ser o melhor em termos de relaxamento da quarentena. Nós vamos ter que ver, inclusive, o que está acontecendo fora do Brasil, né? Em lugares como a China, por exemplo, que estão voltando agora, né? Eliana, mais uma pergunta sobre. Tem algumas perguntas repetidas no YouTube sobre as lâmpadas UV ainda. Se você puder voltar a esse assunto. Vamos voltar. A lâmpada UV é uma tecnologia que ela funciona, mas ela tem limitações e ela tem especificações. E que ela deve ser utilizada. Ela me pergunta assim, se para esterilizar a sala, a gente não consegue esterilizar a sala, a gente consegue fazer uma minimização da quantidade de micro-organismo nessa sala. Você não vai esterilizar a sala. Não dá para você autoclavar a sala, não dá para empacotar ela e esterilizar. E aí seria a eliminação de todos os micro-organismos. A gente não consegue isso. Tá? Em nenhuma sala, nem nessa sala de laboratório e tal, a gente não consegue. Mas dá para minimizar, e evidentemente, como a Selma colocou aqui, quando não tiver ninguém no ambiente. Eu acho que vai ser uma estratégia interessante, mas a gente, de novo, a gente vai ter que aprender com engenharia clínica como é que a gente vai poder fazer isso. Né? E eu acho que esse talvez seja um momento da gente pesquisar mais. Eu tenho assistido um monte de coisa sobre isso, mas a gente ainda não tem uma resposta. Tá? A Caroline perguntando quais os materiais que poderemos usar para linhas de água. Linha de água. A gente ainda no Brasil não tem um material específico para limpeza de linhas de água, né? Eu espero que em breve a gente tenha, porque a gente sabe que existe contaminação de material que eu não acredito, não sei, a gente precisa aprender ainda como é que o Covid se vai retrair, se ele vai ficar nessa linha. Uma das coisas que é interessante é você fazer o que o CDC já coloca, você purgar, né, essa linha de água. O que é purgar? Você acionar a caneta de alta rotação por pelo menos 40 segundos. Para quê? Para que aquilo que está ali na ponta da caneta arraste, né, aquele material que está ali. E a caneta você tira e você vai lavar e você vai esterilizar. Então, esse arraste já vai ajudar, né? A gente tem materiais para tratamento de água, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem. O que tem sido recomendado aqui é o flush, mas ele não é suficiente para fazer uma limpeza e remoção de biofilme.
Mas a nossa preocupação hoje aqui maior é Covid, não é biofilme, né? Então, a Lucimar pergunta da capa de chuva. Não vejo isso como uma alternativa. Eu acho que a gente precisa pensar em uma alternativa que seja confortável e viável e fácil para a pessoa tirar. Não quer dizer que em alguma situação alguém que vai ter que fazer um determinado tipo de atendimento não vai ter que lançar a mão de algumas alternativas meio estranhas, mas eu não recomendo a capa de chuva como uma alternativa, eu não vejo isso como uma opção, né? Eu acho que a gente tem coisas que a gente pode usar de uma maneira mais adequada, tá? A Carolina perguntou sobre deixar a janela aberta. Você falou que a janela teria que ser telada, né? Sempre para que ela Teria que possa ser ser telada aberta. e você usar junto com o ar-condicionado, que aí você vai promover essa troca. Você vai gastar muito mais luz, não tem a menor dúvida, mas é uma estratégia para você ter troca de ar se o teu ar-condicionado é com split, né? E a gente ainda não sabe outras maneiras para a gente fazer a limpeza. Existem limpezas profissionais, mas a gente ainda não tem uma resposta de como é que a gente vai fazer a limpeza dos filtros do ar-condicionado, né? Porque esse não é o ar-condicionado ideal para serviço de saúde, hein? Você falou do exaustor, que é interessante, e perguntaram lá atrás sobre ventilador também. Ventilador, não. Não vamos usar ventilador. Perfeito. Porque ele turbilhona e a gente não sabe onde esse ar vai parar, tá? É muito diferente de você usar um exaustor e é muito diferente de você usar uma ventilação de porta ou de uma janela junto com o ar-condicionado, tá? Perfeito, maravilha. Maravilha, Liliana. Eu acho que todas as perguntas foram respondidas. Muito obrigado. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, se você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente contemplou todos os assuntos. Eu acho que ainda, claro que vão ficar dúvidas. Eu também tenho muitas e estou estudando bastante para a gente poder responder cada vez mais essas angústias que eu acho que são importantes para os profissionais voltarem a atender de uma maneira segura para eles e para os seus pacientes e também para a sua família, né? Que eu acho que esse é uma dúvida que todo mundo tem, uma ansiedade. Que, quando você chega para atender, fala, meu Deus, será que eu não estou levando Covid para casa, né? Então, mais algumas perguntinhas chegando aqui, só para a gente encerrar, pessoal. Ok. Falando sobre a roupa, né? Você pode deixar a roupa junto com... Não. A roupa que você... Eu penso o seguinte, a roupa que você está no consultório, você usa aquela roupa naquele dia, tá? A roupa do consultório. E o avental que você vai atender cada paciente, você vai trocando a cada paciente. Chegou no final do dia, a roupa do consultório você põe para lavar e daí você troca com a roupa que você vai para casa, tá? E aí, se vamos supor que todos os seus aventais são de pano, tá? Então, você vai você vai lavar em casa a roupa do consultório e vai lavar em casa o avental. Você já lavou toda a roupa da sua casa, então vamos supor que você vai lavar a roupa que você estava no consultório. Primeiro você lava o scrubs, o pijaminha, a roupa que estava debaixo do avental. Você lava essa roupa sozinha. Pendura lá para você lavar. Se você tiver máquina de secar, use, tá? Ou você pendura no sol, se você tiver. E aí, enquanto isso, você deixou os aventais de molho, no hipoclorito, por exemplo, enquanto você está lavando o pijaminha. Se quiser deixar no hipoclorito, deixa também. Mas eu não misturaria a roupa do consultório, que está menos contaminada, com o avental. Se você está lavando o avental em casa. Lavou o avental, aí você coloca o material para lavar na máquina, tá? Aí acabou essa lavagem na máquina, você ou pendura no sol se você tiver, ou passa na máquina de secar se você tiver, senão você deixa secando onde você tiver e passa ferro. E daí você vai matar tudo. Tá. Liliana, então o ideal é a gente usar o scrub e trocar quando chega no consultório e trocar a roupa quando sai, né? Porque eu atendi ontem, vi almoçar em casa, eu tive que me troquei na lavanderia, deixei a roupa no sol, tomei banho, almocei e fui de novo trabalhar depois do almoço. Bruno, que uma amiga minha mandou
no WhatsApp que ela mora num prédio em São Paulo e que a síndica colocou no corredor para a pessoa tirar a roupa em casa, que a pessoa estava tirando a roupa no corredor do elevador. Né? A Jussara está perguntando se pode avental de pano. O ideal é você usar um avental descartável, mas tem gente que não tem essa opção. Então, o pessoal está perguntando sobre a esterilização desse avental descartável também, Liana. Não, ou você usa avental de pano e você lava, ou você usa avental descartável e descarta. E descarta. Perfeito. Porque tá bom, senão você maravilha. não vai ter uma boa proteção com um avental descartável reutilizado. Bom, vamos gastar mais luz e vamos gastar mais água também. Vamos. Tá? E o avental é um para cada paciente. A doutora Sandra Silvestre, que é presidente do CRO de Santa Catarina, está me perguntando aqui, nós fizemos uma live com ela na segunda-feira, legal. E os artigos de ortodontia, né? Que cuidados que a gente deve ter? Isso daí é um artigo que a gente compra ele novo, e ele não é um artigo estéril, mas ele não pode ser exposto ao aerosol. Então, o meu entendimento é que você vai ter que separar, é o que eu costumo falar quando a gente vai cozinhar. Você tem que fazer o mise en place, você tem que deixar só o que você vai usar. Então, então é 1 quilo de, 300 gramas de farinha e não 350. Então, você vai usar 20 elásticos, você vai cortar antes e vai deixar exposto só aqueles 20 elásticos que você vai usar. Você não vai deixar 60 elásticos expostos. Não, e a importância de ter alguém te auxiliando, né, Liliana? Porque não são todos os colegas que têm essa, enfim, essa possibilidade de ter alguém, enfim, auxiliando, né? Então, complica muito trabalhar sem auxiliar. Bruno, isso é uma das indicações que a gente faz no documento, que trabalha a 4 mãos, ajuda muito a você minimizar o risco. Mas para aqueles que não têm, a minha sugestão é que você tem que ser muito mais cuidadoso no seu mise en place, na sua arrumação, na sua organização da tua sala clínica. E sobre luva, Liliana? É uma opção quando você não tem, você quer alcançar alguma coisa que você não tem. E a outra opção é você usar uma pinça de gaveta para você acessar alguma coisa, para você não contaminar o resto da turma, né? Perfeito, maravilha. Como, por exemplo, você vai pegar um elástico, né? Você vai pegar uma matriz, você vai pegar, né? Jalecos coloridos. Aí complicou, né? Então, o pessoal está preocupado que gastaram 300 em cada jaleco bonito e agora vai ter que lavar com que boa. Dureza, né, gente? Existem outros desinfetantes que você pode usar, inclusive você pode usar diluído o ácido peracético, tá? Só que ele é bem mais caro, mas ele não vai danificar o teu avental, tá? Mas aí você tem que proporcionar para transformar aquilo que é um desinfetante de alto nível num desinfetante de médio nível, para você não ficar estragando o material. Não acho, de novo, interessante o uso do Propel, Luiz, tá? Eu falei isso durante a apresentação, talvez você não tenha... a gente não tá, eu não estou refazendo perguntas que já foram respondidas, e aí, pessoal, a aula vai ficar gravada, as pessoas estão perguntando sobre isso, a aula vai ficar gravada, e a gente depois essa aula vai continuar no YouTube, a gente vai compartilhar também no IGTV da Dental Press, da Cristófoli e da Súria. Isso, eu acho que deu, né, Bruno? Acho que acho que está ótimo, né? Acho que o pessoal quase perguntou 2 horas de live, né? Mas maravilha. Acho que deu a oportunidade para todo mundo perguntar bastante. Eu queria agradecer imensamente a participação, porque o legal do live é o live, as pessoas fazerem as perguntas e virem com as suas ansiedades, que infelizmente a gente não consegue responder a todas, né? Porque a gente não sabe, por mais que a gente estude, né? A gente não consegue responder a todas as perguntas porque não se estudou, é tudo muito novo. E o meu compromisso é de estar sempre estudando para trazer o melhor aí para todos. Obrigado demais, Liliana, para você estar assim com essa disponibilidade toda. Eu acho que, como a gente estava dizendo, né, esse cuidado com a biossegurança vai ser um fator de desempate aí na concorrência, né, entre os profissionais. Opa! Não é só uma clínica bonita,
Não é só hoje vai ser o não diferencial. é? Vai ser o diferencial, não é só a expertise do profissional, a competência dele, mas como ele se preocupa com a biossegurança. Então, é difícil escutar tudo isso, a gente vai gastar mais, a gente vai ganhar menos, a gente vai demorar mais, mas, enfim, quem é do bem enfim, comprometido com o paciente vai procurar fazer isso da melhor forma possível. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui e que estão escutando a gente há quase 2 horas são pessoas que vão, né, aplicar os conhecimentos que você transmitiu e que vão levar a melhor odontologia e a mais segura para os pacientes. Então, obrigado a todos pela participação e obrigado a Sura, a Cristóforo, por ter viabilizado, né, essa live tão fundamental para a gente poder agora voltar a trabalhar. Isso, eu queria agradecer você, Bruno, que você foi um ótimo interlocutor, porque eu acho que é isso que faz ficar interessante a live, né? Você tem uma pessoa que está na prática e está com as ansiedades que todos os colegas de vocês estão aí. A gente tinha pensado em chamar alguém mais especialista em biossegurança, eu pensei, mas não Não, faz eu acho que sentido, porque não. daí Eu vai acho que ficar o uma legal é conversa isso. hermética entre especialistas, né? Exatamente. Eu queria agradecer você, Bruno, pelas suas intervenções, que foram sempre muito interessantes, e pelos tempos que a gente se preparou aqui para esse momento, que foram especiais. Queria Verdade. agradecer a Dental Press por todo o apoio, a Súria, e todos Obrigado. vocês que ficaram firmes aí. Os pacientes, com certeza, vão agradecer vocês e vão escolher vocês, porque hoje a biossegurança está fazendo toda a diferença. E obrigado porque a gente, mais do que essas informações, a gente tem agora uma referência. Isso é muito bacana, né? Saber que a gente tem uma referência, alguém que a gente pode procurar, uma fonte que a gente pode buscar daqui para frente, tá bom? Aí Obrigadão. contem conosco, a gente tá aí para isso e que vocês façam o melhor e que logo a gente saia dessa. Vai dar tudo É isso certo. aí. Saúde e sorte para Obrigada, todos nós. Um saúde, tudo de abração. bom. Um abraço.